A Mugen, muita gente pensa que é uma divisão de preparação da própria Honda, assim como a M na BMW, a MG na Mercedes e entre outras. Mas a Mugen, apesar dela ter sido criada pelo filho do Soichiro Honda, que foi o criador da marca, ela nunca foi uma empresa da própria Honda. Ela foi criada para a criação de peças aftermarket, de preparação de peças estéticas também, para os carros da Honda, mas de forma independente. Então, no começo a Mugen ela fazia a preparação dos carros, entrava em competições, assim como, por exemplo, a Spoon, que também é muito conhecida. Com o passar do tempo eles foram produzindo mais peças e também começaram a produzir alguns carros com a cara deles, com a customização deles. Já no final da década de 90, a Mugen já era uma empresa extremamente reconhecida e muito cultuada pelos fãs da marca, pelos fãs da Honda. Com a chegada dessa geração do Civic na metade da década, a Mugen produziu uma edição especial dele, o Mugen SI, e foi uma edição limitada em 1000 unidades, todas para o mercado americano. Era um carro bastante bonito, um carro com uma customização de extremo bom gosto, e não era barato, era um carro de $30 mil na época, isso em 2008. Por um Honda era muito dinheiro. Era muito dinheiro mesmo para o mercado americano, mas eles foram todos esgotados logo no início, e acabou que se tornou uma versão bem cultuada e a melhor versão do SI feita, né? Porque acima dele teria o Type R, que é o FD2, que é incrível, que é um carro que os brasileiros só vão sonhar por muito tempo, que nunca foi vendido aqui, e para trazer para cá tem que esperar esse bichinho aqui, que tem 11 anos de idade agora, ter 30. Então já vai ser um carro bem antigo quando puder ser feito isso. Agora eu vou falar um pouquinho da customização do carro em si. Todas as peças desse carro elas foram importadas dos Estados Unidos por meio de um chassi, de um Mugen SI original. Foi utilizado esse chassi para requisitar as peças dele como se fosse peça de reposição para o carro. Porque a maioria dessas peças, nem a Honda nem a Mugen vendem para o público geral, assim, não é uma coisa que você chega numa loja e compra. Então, foi feito essa maracutaia aí para conseguir trazer elas. E dentre essas peças, dá para notar já aqui na dianteira dele, essa grade da Mugen, que é a mesma grade do Mugen SI. Ela não é tão diferente da nossa, mas quando ela está encaixada aqui, ela confere um visual que faz sentido, que poderia ser assim todos os SI. Fica muito bonito nele mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho do motor dele, que também tem bastante coisa interessante. Para começar pelo pistão ali da abertura da tampa do capô. Ele não tem aquela vareta, aqui está o buraco original dela, mas isso ali é uma coisa que é muito legal e é uma coisa que eu acho que deveria ter num carro desse padrão. Essa cobertura do radiador aqui de fibra de carbono. É uma peça importada dos Estados Unidos também, da Password JDM. É uma empresa que faz uma série de equipamentos para tudo que é carro japonês e tudo de altíssima qualidade. Isso aqui não é plotado, não é nada, é uma peça de fibra de carbono mesmo. Assim como essa peça aqui da tampa de válvulas também, que também é de fibra de carbono, mas essa é da Mugen mesmo. Todo o resto aqui do motor, visualmente falando, é o original do SI. Mas esse aqui tem algumas coisinhas a mais. Ele tem o CAI, né, o Cold Air Intake da Engen completo. Tem esse regulador de voltagem aqui da Racing Spec, que simplesmente ele é um regulador de voltagem mesmo, para não deixar ter nenhum tipo de fagulha, de queima fora do tempo. Ele regulariza tudo isso. Tem Rondata, que é de praxe nos nossos Civics, e ele tem o coletor e o escape completo da Grad, que também é uma empresa que quem cresceu jogando Need for Speed Underground ou assistindo Velozes e Furiosos sabe o que é a Grad, o que já estava naqueles carros desde aquela época. Esse motor aqui está rendendo hoje em torno de 240 cavalos no motor, deve dar uns 200, 195 cavalos de roda. O que eu acho que para o SI tá no limite do agradável. É um carro que você consegue esticar, é um carro que você consegue rodar, mas ele não fica lixando e você não perde em termos de curva, em termos de tração. Ele fica no limite para ser gostoso e não ser uma cadeira elétrica.
Mais do que isso, mais de 300 cavalos, turbo e coisa, é legal. O SI anda pra caramba dessa forma, mas eu realmente considero que, em termos de tocada, a plataforma dele foi feita para ter isso aqui, no máximo 250 cavalos. Aqui também dá para notar uma das, talvez seja a minha parte preferida de todo o carro, a coisa que eu mais gosto, que são as rodas dele. Essas rodas também são as rodas originais do Mugen, elas são as Mugen GP, elas são rodas forjadas, pesam em torno de 7,5 kg cada uma, aro 18. É difícil achar uma roda que case tão bem com o SI quanto a roda original que vinha com ele aqui, mas essas aqui são incríveis, é realmente a parte que eu fico mais feliz com esse carro. Junto delas tem esse jogo de freios aqui, e são de 330 milímetros, eles são de 4 pistões, eles são mais do que suficiente para parar o carro. Eu costumo dizer que a melhor coisa que esse carro faz, dentre tudo que ele faz de forma primorosa, é o freio mesmo. Ele freia mais do que ele acelera, mais do que ele curva, mais do que tudo. Então, realmente é uma coisa muito legal você ter uma segurança dessa. Aqui na parte traseira também dá para notar algumas pequenas diferenças com relação ao SI normal. Ele tem o logotipo também. E é outro detalhezinho assim que parece pequeno, mas ele modifica bastante o visual. Eu não comentei, mas esses logos vermelhos da Honda, né, que é tradicional de todo mundo que gosta de customizar a Honda, acaba colocando. Eles não são do Mugen SI, esses logos são da versão Type R da FD2, que ainda mais num carro que nem o meu, que é prata, o pouquinho de cor que você coloca aqui e ali, uma coisa que faz bastante diferença no conjunto final, né, deixa o carro bem mais legal. E aqui na lateral ele tem essa saia também, que é uma saia original da Mugen. Se você repara, ele tem essa borracha de vedação, que é uma coisa que nas réplicas ela não costumam fazer. O que eu acho uma pena, que além de ficar legal o visual com essa fitinha preta, ainda impede de entrar água e coisa, acumular, então é bastante eficiente nesse sentido. E dá um stance legal para a lateral do carro, assim. Os freios traseiros ele ainda são originais, o que num carro dessa potência não influencia nada, ele mantém o freio de mão e com toda aquela potência nos freios dianteiros é mais do que suficiente para parar ele. Aqui dá para notar também o escapamento que eu falei da Grad, o Supreme SP. Esse é um modelo que não está exatamente esse modelo mais no mercado, ainda vende o Supreme, mas esse aqui é mais antigo, por assim dizer. E eu acho que é 4,5 polegadas e o ronco dele fica bem legal, além de toda a questão da potência, né, de não restringir os gases. Eu não mencionei a suspensão dele é a HFP da Honda, é uma suspensão que ela é um fine tuning da suspensão original do SI, então é a mesma que vinha no Mugen também, e ele fica bem duro, bem mais duro que o SI original, que eu já acho um carro bastante duro, mas em todo o resto ele é incrível assim na questão da firmeza nas curvas, de ficar ainda mais afiado do que ele já é normalmente. Ele também tem essa barra na suspensão, que eles chamam de sway bar lá fora, que é só para evitar um pouco mais da rolagem da carroceria, segurar um pouco mais a traseira dele, acaba sendo um detalhezinho a mais também. Junto dessa suspensão da HFP, ele tem também espaçadores nas rodas, esses espaçadores são da HIR, e tem uma cambagenzinha um pouco ajustada também. Eu já tive um SI Stock antes de ter esse, e foi um carro que eu já achava incrível, mas esse aqui ele é todo baseado no fine tuning, ele é todo baseado no melhorar um pouquinho aqui e ali para daí o conjunto final se tornar o que ele é. Isso acaba sendo uma coisa que você percebe assim no dirigir ele, no fazer uma viagem ou andar em pista, andar mais quente, é uma coisa que você percebe a diferencinha que faz, como funciona toda essa questão da entrada de curvas, da saída de curvas. É um carro bem agressivo nesse sentido. Eu gosto muito dessa agressividade dele. Dessas soleiras de porta que ele tem, que também são acessórios da Mugen original. Ele tem nas 4 portas, aqui está escrito copiloto, na porta do motorista está escrito piloto e nas duas de trás tem essa soleira escrito passageiro. Agora eu vou falar um pouquinho do interior dele, das diferenças que ele tem, né, no interior. Não é muita coisa, mas é aquele pontinho aqui e ali que eu acho que fica bem legal no carro. Aqui já dá para notar que ele tem a manopla da Mugen, que eu acho que
é a melhor pegada que tem. Tem a do Type R também, que é mais comum, que o pessoal usa mais aqui no Brasil, que é o mesmo tamanho e tudo, mas o material é um pouco diferente, que essa aqui é de inox, aquela é de alumínio. E aqui em cima dá para ver a inscrição Mugen com as marchas, ela tá um pouquinho gasta já do uso, mas mesmo assim não podia querer outra coisa no carro. Ele tem essa plaquinha também, que é a mesma plaquinha do Mugen que vinha na edição especial. Também acho bem legal ter isso no carro. O símbolo vermelho aqui, que já foi uma coisa que eu comentei antes, que é do Type R, não é do Mugen, mas que fica muito legal em todos os SI que eu vejo. De resto aqui no painel, ele é o SI original, assim como a própria edição limitada ele vinha lá fora, ele também vinha todo original nesse sentido. Ele é um carro que ele é muito usável, né? Todo mundo que gosta de Honda, que conhece Honda, além de ter os predicados que a gente sabe já de ser um carro que é bastante confiável na questão da parte mecânica, esse aqui acaba sendo um carro bastante usável também no dia a dia, em viagens. Ele tem um porta-malas maneiro, ele tem... apesar de ser bastante dura a suspensão e tudo mais, ele tem certo conforto no interior dele, bastante espaço. Ele tem os bancos originais, os bancos de suede, né, que é uma espécie de camurça, né, uma espécie de alcântara, mas é um tecido bastante delicado, mas ao mesmo tempo é o que tem de melhor, né, em termos de esportividade, assim, para curtir. Pô, é muito incrível. Aqui na parte dos pedais, ele tem os pedais originais do SI, mas ele tem o apoio do pé aqui também de alumínio, que é uma peça que é bastante complicadinha de encontrar à venda, mas é uma peça que eu acho que deveria vir em todos também, que além de ser muito melhor na questão de cuidar da limpeza, ainda ela te dá todo um visual, e o apoio assim é muito agradável também nesse sentido. Outra parte interessante do interior dele aqui é que ele tem o botão de partida, né? Ele dá para dar a partida dele na chave normal, como qualquer SI, mas se você dá meia chave e usa o botão, ele também liga. Esse botão é o mesmo que vinha no Type R e é o mesmo botão que vinha no S2000 também. O que, para quem gosta de Honda, o maior sonho possível, né, são esses dois carros, né? Além do NSX. Então ter um pedacinho dele aqui já é uma coisa que me agrada bastante. Outra coisa que tem de legal nele no interior é o som dele, né? O som dele foi trocado por caixas de som da JBL, tanto os tweeters, os mids aqui. E embaixo desse banco aqui tem um subwoofer. Eu já achava o som original do SI um som legal, mas esse aqui ainda tem mais presença, mais grave, né? Então vamos dar uma escutadinha aqui. O bom do carro ser meu é que eu posso escolher o que eu quero ouvir nele. Apesar de que, como ele ronca muito bonito, na maior parte do tempo eu estou dirigindo com o som desligado, o que também é uma baita de uma música. E é isso, agora eu vou tentar gravar uma volta com ele, gravar um pouquinho do ronco para mostrar como é que ele se comporta. Tem muitas coisas que eu gosto com relação ao SI, que já é uma coisa que todos, não só esse aqui, tem, que uma delas é a direção dele, que talvez seja a direção mais direta, mais responsiva que já teve no mercado brasileiro. E isso é uma coisa que no dia a dia você se acostuma. Quando você pega um outro tipo de carro, um outro modelo, você sente falta dessa responsividade. E também com relação ao câmbio dele. O câmbio dele é um câmbio bem curto e com engates bem precisos. Eu gosto de comparar ele com, por exemplo, o câmbio de
desses volantes de PlayStation, no G27, é mais ou menos a mesma coisa, bem curtinho, bem agradável. A direção dele, apesar de ser elétrica, que é uma coisa que normalmente acaba piorando ainda a situação, nesse caso aqui ela é muito bem escalonada e ela é progressiva, é uma direção que ela tem um aumento de responsividade dela e ela fica um pouco mais firme conforme a velocidade aumenta. Isso também é um negócio que deixa esse carro bem afiado assim nesse sentido. Tava falando, para dirigir esportivamente, para dirigir com gosto mesmo, ele é um carro incrível assim. No dia a dia nem tanto, né? Porque acaba sendo um carro que ele é mais pesado em tudo, a direção ela é um pouco mais pesada, esse câmbio duro, a embreagem dura. Mas para quem gosta de esportividade, né? Para quem gosta de dirigir dessa forma, principalmente quando você pega uma estrada ou por exemplo, mesmo track day. Eu fiz uma viagem recentemente, fui para São Paulo com ele e isso só reafirma tudo que eu penso do carro. Toda vez que eu faço isso é como se aumentasse meu gosto por ele. Outra coisa com relação ao carro em si, se você reparar, se você olhar o painel dele, ele não tem nada, ele simplesmente não tem nada. É um carro completamente livre de tudo que seria coisa de conforto, como GPS, nem computador de bordo. Ele tem o mínimo do mínimo para você usar ele. E na maioria das vezes isso é uma coisa ruim, mas nesse caso aqui é uma coisa que eu gosto, porque dá pra ver que o carro ele é exatamente voltado para aquilo que ele foi feito. Nada te tira atenção. E inclusive uma das coisas dessa geração do Civic que é mais aclamada assim é essa questão desse painel digital dele, que além desse visual muito diferente, ainda tem a questão de que você não tira os olhos da pista para você ver a velocidade, e o contagiros é bem grande aqui no meio, acaba sendo uma coisa bem legal também. E é isso aí, eu fiz esse vídeo para tentar passar um pouquinho de como é esse carro, o que torna ele tão especial assim, e também mostrar as diferenças da customização, como o SI é um carro que aceita inúmeras escolas de customização diferentes, inúmeros tipos de peças aftermarket. É um carro que, como a maioria dos carros japoneses, principalmente os esportivos japoneses, é bastante versátil nisso e acaba transmitindo toda essa criatividade do pessoal no mundo afora. Eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo a leitura de parte de um texto que eu escrevi tempos atrás, quando eu comprei o meu primeiro SI, e fiquei tão emocionado com o carro que eu acabei escrevendo um textinho. Então vou deixar algumas imagens dele a mais aí e ler esse texto. O carro é genial, tudo casa perfeitamente. As reações ao volante são firmes e precisas, o fôlego parece infinito. Somente aos 6.000 RPM é que o sistema IVTEC entra em ação como se fosse mágica. Empurra o SI com ainda mais força até o Shift Light acender, lembrando que existem ainda mais 5 golpes inesquecíveis como esse, que mostram o porquê do SI ser o melhor esportivo da história do nosso país.
É muito, mas muito prazeroso guiar esse carro. Impossível não abrir um sorriso perante o ronco, o câmbio curto e totalmente à mão. Clássico instantâneo. Esse foi... Essas foram as minhas primeiras impressões logo que eu comprei o meu primeiro SI e fiz uma viagem de 1000 km com ele. Chegando em casa eu fui postar uma foto na internet e escrevi esse texto. E acho que eu penso assim ainda hoje. Não mudou muita coisa não. Com a diferença que depois de uma pimentinha a mais assim, tudo isso fica ainda maior, fica ainda mais superlativo nesse sentido. Pode ser um pouco de exagero da minha parte, mas é uma coisa que eu falo para todo mundo que gosta de carro, que por mais barato, por mais fácil de achar, menos raro que seja, desde que o teu carro seja um carro que te dá prazer de dirigir, que seja um carro que seja legal de verdade de guiar e que depois de um tempo você ainda coloca a tua cara nele, a tua customização de alguma forma, alguma coisa no motor, rodas e coisa e tal, ele vai te dar prazer da mesma forma que, sei lá, um super esportivo daria, respeitando as proporções das coisas. Não existe limite mínimo nem máximo para você gostar de um carro. Não existe certo e errado nessas coisas. Gostar de carro é uma coisa que une várias pessoas quando você vai no encontro e conversa de igual para igual, sem querer saber outras coisas, outros aspectos da vida, só o que a pessoa gosta nesse meio. Então é algo que eu recomendo para todo mundo.